Hoje estamos na FEICOM 2026, a maior feira da construção civil do país. Estamos aqui no estande da SIL Cabos Elétricos e vamos mostrar teste de sobrecarga, vamos mostrar o teste do DPS, vamos mostrar a atuação do DPS e vamos falar um pouquinho sobre o DPS, o dispositivo de proteção contra surto. Esse é o SIL Explica. Agora vamos fazer o teste de sobrecarga. O problema é que tem muito produto barato no mercado. Tem o cabo desbitolado, que é o cabo que vem menos cobre do que deveria. Só que tem uma situação pior. Tem o desbitolado de alumínio cobreado. São fios de alumínio com a cor do cobre. Só que isso não é previsto em nenhuma norma técnica, por exemplo, a NBR 5410, e não existe norma técnica de produto. Só que tem um detalhe, pela NBR 5410 é proibido o uso de cabo de alumínio em instalação residencial, predial. Na instalação comercial pode até ser usado alumínio, mas acima do 50 milímetros quadrados. E na industrial, a partir do 16 milímetros quadrados, com uma série de limitações. Então, o cabo mais barato, o de alumínio cobreado, não deve ser utilizado, porque vai gerar perda elétrica. E tem um detalhe, o alumínio ele é incompatível com cobre. Se você for ligar um cabo de alumínio num cabo de cobre, vai gerar corrosão galvânica e ela é muito isolante. Então, quando você liga alumínio com cobre, em menos de 6 meses, com a passagem da corrente elétrica, não vai ter contato elétrico. Então, quando ligar esse cabo de baixa qualidade no disjuntor, é cobre do disjuntor com o alumínio do cabo. Quando vai ligar numa tomada, é o cobre da tomada com o alumínio do condutor, ou seja, não vale a pena. E a mão de obra é a mesma para instalar um cabo de qualidade e um cabo fake, um cabo barato. Só que se instalar esse, no máximo em 6 meses vai ter que pagar mão de obra novamente, porque vai ter que trocar por causa da corrosão galvânica. Ah, mas ele é de cobre. Ele é um pouco mais barato, mas é de cobre. Se ele for de cobre, mas for desbitolado, qual é o problema? Ele vai gerar perdas elétricas na instalação. Por exemplo, o engenheiro fez um projeto elétrico para usar o 2,5 milímetro quadrado nas tomadas de uso geral, o 1,5 milímetro quadrado nos circuitos de iluminação, só que o 2,5 do cabo desbitolado vai ter menos cobre que o 1,5. O 1,5 do desbitolado vai ter menos cobre que o 1 milímetro quadrado que o 0,75. Isso vai gerar muita queda de tensão na instalação e vai gerar conta de energia mais alta. Por exemplo, vamos ligar um chuveiro com um cabo flexível 6 milímetros quadrados, daquele baratinho. Aí o eletricista fala, esse cabo tem menos cobre, esse cabo é desbitolado. Esse cabo, ele não é capaz de fornecer toda a energia que é necessário para ligar esse chuveiro. Por exemplo, um chuveiro de 7.500 watts em 220 volts. O fabricante diz que no mínimo é 6 milímetros quadrados, mas você usa um desbitolado. Muitas vezes nem 4 milímetros quadrados ele é até menos. Então ele vai gerar o quê? Queda de tensão. Quando você vai medir a tensão no chuveiro, quando ele estiver ligado, vai ter os 220 lá? Não, vai ter 200 volts, 190, 180. Ou seja, o chuveiro vai esquentar menos do que você espera. E qual é o problema? Você vai aumentar a potência elétrica dele, ou seja, você vai estar aumentando o consumo. Por isso que a gente fala que a conta de energia vai ficar mais alta, tanto com desbitolado como desbitolado de alumínio cobreado. Agora a gente vai fazer um teste. Vamos comparar um pedaço do cabo 2,5 da SIL, o mesmo comprimento que eu pegar do cabo da SIL, eu vou pegar desse cabo que eu comprei na internet e paguei barato. Só que eu já vi que é de alumínio cobreado.
Mas no teste de sobrecarga, a gente vai perceber a diferença do que é um cabo correto e o que é um cabo fake, um cabo de alumínio cobreado. O problema é a diferença que ele vai dar numa instalação elétrica. Então, eu vou ligar os dois em série. Então, a corrente que circula por um vai circular pelo outro, cada ponta vai no seu terminal. Cabo da Sil, 2,5 milímetro quadrado, e esse cabo amarelo, que é o cabo que eu comprei como 2,5. Ih, mas parece que ele tá fino. Vamos ver, vamos ligar. Ou seja, a gente vai circular uma corrente muito alta, vai passar pelo cabo da Sil e vai passar pelo cabo fora de norma. O cabo flexível 2,5, ele tem uma capacidade máxima de corrente entre 21 e 26 amperes, dependendo do método de instalação. Nesse caso, a gente vai circular mais que o dobro da máxima capacidade de condução de corrente. Para quê? Para mostrar para vocês, em apenas alguns segundos, a diferença do que é um cabo correto para um cabo fake. Então, vamos começar. Vamos ter aqui 55 amperes, começou, passando por eles. E nós temos a imagem aqui da câmera termográfica. O cabo fora de norma, ele já está aquecendo. É esse 48 graus e vai aquecer ainda mais. Daqui a pouco ele já vai ultrapassar 100 graus. Depois que ultrapassar 100 graus, olha o que acontece. Olha a fumaça. O cabo da Sil, ele está quente, mas nada parecido com o que acontece com o cabo fora de norma, com esse cabo de alumínio cobreado. Ou seja, dá para perceber que numa instalação real não vale a pena pagar barato, porque não é que você está economizando, você está comprando errado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o disjuntor. Por quê? Porque é o disjuntor que protege os condutores elétricos contra sobrecarga e curto-circuito. O disjuntor é termomagnético, por isso que ele tem essas duas proteções, que é a sobrecarga e o curto-circuito. Numa residência, nós vamos ter os disjuntores de tomada de uso geral, nós vamos ter os disjuntores dos circuitos de iluminação e os disjuntores de uso específico, por exemplo, de chuveiro, torneira elétrica, ar-condicionado, dependendo da aplicação. E qual é a diferença do disjuntor unipolar para o bipolar? A NBR 5410, que é a norma de instalação, ela exige o seccionamento simultâneo de todos os condutores fase. Então, se o circuito for formado por uma fase e um neutro, a fase vai passar pelo disjuntor e o neutro ele vai sair do barramento de neutro. Se for um circuito de tomada de uso geral, vão ter 3 condutores. Então, um condutor saindo do disjuntor, um condutor saindo do barramento neutro e o terceiro condutor saindo do barramento terra. Aí esse circuito vai. A mesma coisa com os circuitos de iluminação e no caso do chuveiro. Nesse caso, a gente está simulando um chuveiro com 2 fases. Então, sai as 2 fases e o terra vai sair do barramento de terra. Um produto, um dispositivo no quadro de distribuição que é menos conhecido pela população é o DR. É o dispositivo diferencial residual e o DR protege vidas. Os eletricistas já conhecem o DR, mas a população em geral talvez ainda não. O DR ele vai desarmar, ou seja, ele vai cortar energia caso alguém leve um choque num circuito que esteja protegido pelo DR. Então, uma tomada que tenha a proteção do DR, se uma criança for enfiar alguma coisa na tomada, a hora que ele levar um choque e esse choque chegar no máximo a 30 miliamperes, o DR vai desarmar. Para quê? Para proteger vidas. E o DR residencial, ele tem um valor nominal de 30 miliamperes. Por que 30 miliamperes? Porque 30 miliamperes não oferece risco.
para um choque elétrico no homem, na mulher, na criança, e a criança é a mais sensível. Os riscos são de parada respiratória, parada cardíaca, então é um dispositivo importante. A norma do DR diz que ele vai desarmar entre 50% e 100% do seu valor nominal, ou seja, o DR ele vai desarmar no mínimo em 15 mA e no máximo em 30 mA. Então, vamos começar a nossa simulação. Aqui nós simulamos um circuito que quando eu ligo o DR, ele tem 3,1 ampere e como fuga à terra na nossa simulação é zero. Só que quando eu começar a mexer no potenciômetro, eu vou simular uma fuga de corrente à terra. Então eu virei o potenciômetro, ó, já está em 20 miliamperes e o DR é 30 miliamperes, 21 miliamperes, um pouco mais o DR já vai desarmar. Então vamos aumentar um pouquinho, 22 miliamperes e o DR desarmou. Agora um detalhe, vamos armar o DR, ele não arma. Por quê? Porque eu não tirei a fuga à terra. Imagina que uma pessoa pode ainda estar levando choque. Então quando eu tento armar, vai uma fuga de corrente à terra pela pessoa e ele não deixa eu armar. Mas pode ser uma falha na instalação elétrica, um problema causado pelo tempo ou uma má instalação, um erro de instalação. Então, para armar o DR, o que a gente precisa fazer? Tirar a fuga de corrente para armar novamente o DR. E o DR, ele é obrigatório, de acordo com a NBR 5410, ele é obrigatório em locais molhados ou sujeitos à lavagem, que é cozinha, área de serviço, áreas externas à edificação. Por quê? Porque tem chuva, se lava, então a NBR 5410 exige a proteção do DR. Mas, hoje em dia é normal você ter um DR na entrada dos circuitos. Então você olha o quadro de distribuição, você vê um DR que ele pode estar protegendo todos os circuitos daquela instalação. E isso é segurança. O DPS, ele vai proteger os equipamentos elétricos de uma instalação. Por quê? Porque ele detecta um surto de tensão vindo pela concessionária. E o que é esse surto de tensão? Pode ser um chaveamento numa subestação, mas pode ser uma fagulha de um raio, um pedacinho do raio num dia de chuva. Então começou a chover, começa a cair raio, pode cair um raio no transformador, lá no poste. A concessionária, ela tem um sistema de proteção, mas como o raio é um fenômeno natural, pode vir uma parte desse raio para a tua instalação elétrica. E esse raio é uma tensão elétrica muito alta em alta frequência. E é isso que o DPS detecta. Então, se você tiver um DPS na tua instalação, protegendo todos os condutores fase e dependendo da instalação, também precisa pôr no neutro, o DPS vai jogar essa alta tensão do raio para a terra. Aqui nós temos uma simulação. Só esse DPS está ligado para a nossa simulação. Então, estamos sem o DPS. Eu aperto esse botão, simula um raio caindo na rede da concessionária e vindo para a tua instalação. Se não tem o DPS, esse raio vai queimar algum equipamento eletrônico, elétrico. Só que se ele tiver o DPS, essa descarga, ela é desviada para onde? Para a terra. Então, o DPS, ele faz a descarga à terra. Agora, ele queima, ele não queima, depois ele precisa ser trocado. Depende. Depende da intensidade desse surto de tensão. Se for muito alto, tem que trocar depois o DPS. Mas geralmente o DPS tem um indicador verde e vermelho. Ele diz se ele ainda está adequado para uso
ou precisa ser trocado. O DPS, ele não é obrigatório em todas as instalações. Ele é mais utilizado em locais onde a incidência de raios é maior, locais descampados. Pensa que a gente está numa casa na orla da praia e em volta só tem casa. É extremamente recomendado e adequado o uso do DPS. Mas se você mora numa rua com muitos prédios altos, só que a rede da distribuidora está lá embaixo, a probabilidade de cair um raio, uma fagulha de um raio na rede da concessionária é muito menor. Então aí não é tão necessário o uso do DPS. Então depende da localidade. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, inscreva-se e deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário que iremos responder. Até a próxima!